Sejam todos muito bem-vindos, Uma alegria receber vocês hoje aqui na nossa live. É uma alegria enorme. Hoje nós vamos estar trabalhando com um tema muito pertinente que afeta os nossos vínculos amorosos, as nossas teias familiares, a nossa atividade profissional, a nossa autoestima, a maneira como vemos, percebemos, enxergamos o mundo, a realidade à nossa volta. Portanto, é um tema de absoluta importância, absoluta necessidade. Não tem como termos uma vida bonita no presente sem elaborarmos as dores, as lutas, os lutos do passado, né? Portanto, é importante a gente entender aquelas experiências, aqueles fatores que de algum modo nos marcaram. Então nós vamos observar como que os traumas da nossa infância, das nossas experiências infantis, as nossas repressões, os nossos recalques, as nossas dores, as nossas palavras, as palavras que falaram contra nós, ditas, silenciosas. Vamos aprender um bocado hoje, viu? Hoje nós vamos falar sobre traumas na infância e suas repercussões na vida adulta. Será que existe alguma conexão? É claro que há. Quais são as suas experiências? Quais são as suas memórias? Quais são as suas dores? Quais são as suas lutas? Quais são aquelas situações que de alguma forma pode estar projetando sobre a sua vida hoje, no presente? Pode estar te prejudicando? Queridos, então, vamos começar a meditar e a pensar, então. Nós estamos aí abrindo duas perspectivas básicas para a gente trabalhar com as emoções, com os nossos vínculos afetivos com a nossa família. Eu me propus então fazer uma terapia em grupo. Nós vamos formar vários grupos. Hoje nós estamos tendo aqui o primeiro encontro, você é convidado. Nós vamos ter 3 aulas consecutivas, essa é a primeira. Amanhã nós temos uma outra turma e amanhã uma outra turma. E você está convidado para participar com a gente. Então nós temos 3 aulas. Hoje, sábado e terça-feira, tá? Nós vamos estar trabalhando com esses temas. Bem, obrigado, Karina. Isso, de Maceió. Bem, um dos temas que nós nos propusemos a trabalhar é o seguinte, é um tema que traz muita dor, que traz muito desalento na dinâmica amorosa. Aliás, é um vídeo que eu gravei de 1 minutinho que traz assim verdades reveladoras. O meu marido está casado com a minha sogra, socorro. De fato, infelizmente, muitas mulheres hoje têm a infelicidade, a má sorte de ter contraído um namoro, um noivado, cujo parceiro está de algum modo vinculado, fusionado à sua mãe. Ou seja, há filhos que beijam na boca da mãe. Ou seja, você pode achar isso um extremo, mas existe, eu conheço, né? Não é um beijo no seu sentido de língua, mas é beijar na boca. Não deve, né? Há homens que fazem questão que a sua mãe vá no banco de trás e sempre a sua esposa vá atrás, né? Ou seja, ela está ocupando um lugar, né? Ou seja, o filho ocupa um lugar de marido. Isso traz dores enormes. E algumas pessoas me perguntam, isso pode acontecer com a filha, com o pai? Pode também, acontece, né? Em proporções menores, mas acontece. Especialmente se esse pai é viúvo. Esta menina, então, ela homeostaticamente, a família vai se organizando, ela acaba assumindo um lugar de mulher, um lugar de dona da casa, um lugar de esposa deste homem. Então, esse é um tema que nós vamos trabalhar. O outro tema que nós vamos trabalhar muito é o tema da autoestima e da autorrealização. Tudo que eu faço, a maneira que eu ajo, que eu penso, que eu transo, que eu beijo, a maneira de eu estar no mundo está ligada à minha autoestima. A autoestima é o afeto, é a estima que eu atribuo a mim mesmo. Enquanto o autoconceito tem um caráter cognitivo, conceitual, a autoestima tem um aspecto, uma dimensão afetiva. E nós vamos trabalhar com a autoestima. Muitas mulheres não conseguem escolher um cara bacana
porque ela tem uma autoestima muito baixa. Alguém que, ao olhar para o espelho da sua alma, se ver alguém sem valor, vai buscar do outro lado alguém também que não tem muito valor. Se ela não se sentir amada, aceita, se ela não teve esse investimento afetivo quando ela foi criança, ela terá poucas condições de encontrar um homem mais maduro, mais bonito, que a faça de fato feliz. É claro que há exceções e ela pode elaborar isso no caminho. Esses são dois temas que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar também com a relação mãe-filha, então com a autoestima. Nós vamos trabalhar o meu marido está casado com a minha sogra, mas não só nessa perspectiva. Há muitas mães solteiras que fazem do seu filho, da sua filha, o centro da sua vida. Meu príncipe, meu rei, você é tudo para mim. Essas expressões são expressões carregadas, né, de uma erotização excessiva, de modo geral, em relação ao objeto criança, ao filho. Esta criança, então, passa a ocupar um lugar de importância excessivo. E, em alguns casos, esse menino, essa criança, de algum modo também está casado com essa mãe, né? Aí no Instagram a gente recebe depoimentos fantásticos das pessoas contando suas histórias, contando suas experiências dolorosas, suas dores, e etc, e etc, etc. Bem, queridos, então, hoje então nós vamos falar aqui um pouquinho, passear um pouquinho sobre esse tema, né? Ou seja, os traumas na infância e suas implicações na fase adulta, na vida adulta, né? Aqui, ó, a André tá dizendo, eu sou sogra, eu que ando no banco da frente. Então, olha aí, ó. Então vamos sair desse lugar, Cristão. Se você é sogra e anda no banco da frente, você tem que sair desse lugar. Bem, não sei se é namorado, mas mesmo assim é importante que você ocupe o seu lugar. Eu sou sogra, eu que ando no banco da frente. Quem sabe você é uma dessas sogras que a namorada falou. Tô brincando, não foi você não. Né? Então é a mesma coisa. E quando o filho se acha no papel do marido, isso pode acontecer, porque não só a mãe coloca esse menino no lugar de marido, mas ele também se sente, especialmente se o seu pai morreu, ele passa a ocupar o lugar de filho parental. Muito, 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 muito comum. Queridos, então vamos lá. Primeiro, é que eu e você precisamos entender que a maneira como nós vemos, percebemos, enxergamos o mundo hoje está ligado à nossa experiência passada. Ou seja, quando eu digo passado, uma pré-história, quando papai e mamãe estavam namorando, me conceberam, se houve investimento narcísico, se houve desejo, como foi essa transa, se foi esperado, se foi planejado, tudo isso, de algum modo, influencia a maneira que somos e a maneira que estamos no mundo hoje. Portanto, cada sujeito lê, interpreta os fatos, a fala, o olhar, o comportamento do outro, a vida e o mundo a partir das lentes das suas memórias, das lentes dos seus recalcamentos, das suas feridas, dos sentidos, dos significados que ele viveu, das experiências passadas, bem passadas, passadas presentes, e às vezes de um presente imediato passado, ou seja, de tudo que aconteceu na nossa história. Então nós ressignificamos aquilo que aconteceu e atualizamos hoje. Portanto, nós somos na realidade intérpretes da vida e cada um comunica a partir dessa história, a partir das suas memórias. E é por isso que existe um certo equívoco na linguagem, porque nós interpretamos o outro. Existe um equívoco também na memória, não só na linguagem. Falar, se comunicar, entender, captar o que o outro está dizendo é muito difícil, porque captar, entender, falar, se comunicar está ligado aos nossos traumas infantis, às nossas experiências vividas, mal vividas, não resolvidas, não elaboradas, as nossas feridas. Portanto, a memória
ela é depositária, né, de um certo conhecimento, ela é depositária de experiências que nós vivemos, e por isso ela também pode ser fonte de muitos equívocos, né? Por quê? Porque ela é seletiva, ela está ligada às nossas histórias infantis. Se dói, eu não lembro, eu recalco, eu reprimo. Se me fere, se hoje dói porque no passado doeu, eu prefiro evitar. É por isso que nós carregamos falsas lembranças, que julgamos ter vivido, mas nunca vivemos, é fantasia. Assim como nós trazemos recordações recalcadas, que juramos jamais ter vivido ou experienciado, mas nós vivemos, nós experienciamos, né? As projeções dos nossos desejos inconscientes, dos nossos medos, né? As nossas memórias afetivas, portanto, elas podem distorcer os fatos, a realidade e as experiências vividas no presente. As projeções dos nossos desejos, então, inconscientes, dos nossos medos, das nossas inseguranças, né, produzidas pelas nossas emoções, produzidas pelas nossas memórias afetivas, também nos levam a nos equivocar, a errar diante dos fatos. Portanto, a nossa memória, a maneira como nós vemos as coisas, né, é bastante seletivo, né? Por isso nós temos que ter muito cuidado. E sem nós nos darmos conta, nós podemos fantasiar, né? Achar que alguma coisa aconteceu quando na realidade não aconteceu. Então, duas coisas básicas, fundamentais, que a gente tem que ter como ponto de partida. Primeiro, portanto, um grande erro nosso é subestimar a problematicidade do erro. Não subestime que você pode errar através da sua memória. Você pode esquecer de algo que aconteceu e não se dar conta disso que aconteceu. E você pode fantasiar dizendo que algo aconteceu quando na realidade não aconteceu. Portanto, nós temos que ter cuidado com as nossas ilusões. Por exemplo, eu vou narrar aqui uma história muito curiosa e que vai nos ajudar, né, e serve de pano de fundo para tudo que eu vou estar falando aqui, né? Como assim? Gleide pergunta, né? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, hoje nós sabemos que a nossa amígdala não é a amígdala aqui, tá? A amígdala é a parte, é o centro das nossas emoções, é o centro cortical das nossas emoções, né? A amígdala, ela armazena, ela tem o potencial de guardar um repertório de experiências passadas, vividas, não resolvidas, de dores, de ameaças, de medos, de insegurança, de palavrões, né, de acusações, de violências físicas, de violências psicológicas, de falas do tipo: esse menino não serve, você não vai dar em nada, você é uma vagabunda, e por aí vai. A amígdala, ela vai armazena tudo isso. Tudo isso ela guarda, ela armazena. Ela é tão importante porque ela passa de algum modo, né? Ela passa de algum modo a descrever aquilo que está armazenado como experiência vivida e mal vivida nas nossas vidas e na nossa história. E o que é importante a gente entender? A amígdala guarda as memórias emocionais primitivas. Aquela quando nós tínhamos 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5, 6, 7, até 12 anos, até especialmente na primeira infância. É claro que ela guarda também memórias da vida adulta. Mas essas memórias guardadas na vida adulta dão a ela um repertório. Faz com que nós então tenhamos um repertório psíquico de modo geral que é inconsciente. Preste atenção que isso é importante. Então nela nós guardamos os nossos arquivos afetivos. Então a amígdala, ela guarda, né, uma série de experiências, de dores, de situações. Ela é um arquivo afetivo, ela é um arquivo emocional, né? De experiências abusivas, de experiências desumanas, de experiências de violência, de experiências sexuais, de experiências as mais diversas, as mais dolorosas
E muitas também, de modo geral, positivas, mas de modo geral, as que nos afetam mais, obviamente, que são as negativas. Então ali estão, ao longo da vida, conflitos que vivemos, perdas que vivemos, abusos, decepções, ansiedades, palavras ditas, benditas, malditas, não ditas, silenciosas, tudo que experienciamos e que foi vivido de algum modo. Então, ali está um lixo, né? Um depósito de muitas experiências guardadas. E aquelas que aconteceram até os últimos meses do 5º ano, segundo a psicanálise, são aquelas que mais nos marcam. São aquelas experiências da primeira infância, são aquelas experiências, né, dos últimos meses do 5º ano, segundo Freud, que tem um poder enorme de nos marcar, né? A psicanálise já nos havia alertado em Freud, em Lacan, em Melanie Klein e tantos outros, né, que o que nós podemos querer a nível inconsciente não é necessariamente o que nós desejamos a nível do inconsciente. Você pode querer uma coisa, eu quero casar com um homem bacana, eu quero ser feliz no casamento, eu quero ter dinheiro. No entanto, este é o seu desejo, este é a sua vontade consciente. No entanto, você tem um desejo que é a nível inconsciente, que pode sabotar o que você mais quer a nível consciente. Por isso Lacan diz o seguinte, que nós somos onde não pensamos que somos, porque somos regidos pela lógica do inconsciente, do desejo. O inconsciente é aquilo que você não entende, que você não compreende, né? E que você não lembra. Por isso, a maior parte das nossas ações se processam a nível inconsciente. Tem um grande pensador da Universidade de Nova York, Joseph Ledoux, que ele fez uma correlação entre a função depositária, né, da amígdala, ou seja, a amígdala como uma depositária das memórias, né, ele relaciona essa ideia da amígdala com o inconsciente freudiano. Olha que coisa interessante. Portanto, hoje nós temos então a possibilidade de atualizar essas experiências passadas vividas hoje de uma maneira inconsciente, né, em situações diferentes. Por exemplo, uma criança, uma menina, um menino, ele internaliza um modo próprio de ser pai, um modo próprio de ser marido, um modo próprio de ser mãe. Por exemplo, a minha caçula, com 2 aninhos, ela queria se cobrir, né, no cobertor debaixo comigo, queria me beijar na boca dizendo, não fala pra ela não, não fala pra ela não. É claro, eu tirava o foco, não reprimia, mas tirava o foco, né? Ou seja, não fala pra Cristina. Esta representação de estar em um lugar edipicamente apaixonada pelo seu grande amor que é o papai. Essas memórias, essas experiências boas, as experiências mais, as dores, as lutas, as alegrias, o cheiro do pai, o cangote do pai, o colo da mãe, o aviãozinho. Maria está apaixonada por Pedro, mas tem dúvida se fica com João, né? João é um homem fantástico, João é um homem extraordinário, né? E Pedro é um canalha. Pedro já traiu ela 3 vezes, a última vez com uma amiga dela. E ela vai sair com João. João é um gentleman, João é educado, chega na hora, dá um buquê de flores para ela, e etc, etc, etc. Numa outra semana, no outros dias, ela vai sair com Pedro. Pedro é grosso, Pedro já traiu ela várias vezes, e Pedro vai sair para jantar com ela. E lá pelas tantas, depois de jantar, Pedro pega a sobremesa na colher, faz um aviãozinho e diz para ela, você quer? Ela diz, não, Pedro, não quero. E Pedro insiste. Não, Pedro, não quero. Até que, depois de muita insistência, ela come a sobremesa e diz, seu cachorro, você não vale nada. Bem, essa moça sai dessa experiência convicta que tem que casar com o cachorro do Pedro. Entre aspas, uma metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Quando ela tinha 2 anos de idade, foi quando o pai dela morreu.
E as respostas, a prática mais comum do pai deste bebê, desta criança de 2 anos, era fazer um aviãozinho, né? E dar comida na boca desta menina. Eu estou apenas aqui narrando um fato. Se eu fosse contar para vocês as experiências que eu vivo num consultório, dessas experiências mnemênicas, dessas histórias passadas que se atualizam no presente, muitas eu tenho autorização. E hoje eu vou compartilhar aqui, queridos, como que essas experiências passadas, elas podem nos marcar tanto e acabam escolhendo não apenas o tipo de mulher que eu vou ser, mas o tipo de homem que eu vou ser e de figuras amorosas que eu vou escolher. Antes de entrar aqui para nossa live, eu estava dando uma olhada nos comentários e eu vou exemplificar, vou guardar o nome dessa pessoa, obviamente, conquanto seja público, né? Os comentários delas são públicos. E eu quero mostrar para você, né? Opa, deixa eu ver aqui. Né? Ela diz o seguinte: fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe quando era criança. Senti um senso enorme de abandono. Quando minha mãe casou, depois eu fiquei mais abandonada, porque a minha mãe só amava o meu padrasto. Olha que coisa curiosa. E aí ela diz: quando eu fiquei grávida e tive a minha filha, tive ataque de pânico e posteriormente síndrome de pânico. Ela está aqui descrevendo experiências passadas da vida dela que atuam profundamente. Essa menina tem um grande pavor. Quando nasce a filha, ela revive experiências mal vividas de abandono com essa própria mãe. Ela teve uma mãe que ela sentiu abandonada. Não importa se ela viveu ou não um abandono real. Mais importante do que a realidade dos fatos é como a criança viu os fatos, como ela percebeu os fatos. E é bem possível que nessa experiência de fato, ela tenha vivido de fato um abandono dessa mãe, um abandono desse pai, ou um certo abandono. Então, quando ela está grávida de uma menina, ela reacende os fantasmas da sua experiência infantil. Essa é a razão pela qual muitas mães não querem ficar grávida de uma menina. Ela quer um menino, ela não quer uma menina. De maneira muito frequente, estas mães que não querem menina, elas teve experiências muito mal vividas, dolorosas com as suas mães. E, na verdade, elas não querem reencenar as dores que ela viveu no passado com a sua própria mãe. Porque a chegada de uma menina é capaz de reacender fantasma de uma mãe que ela preferia esquecer que ela viveu com a sua própria mãe quando ela era criança. Portanto, olha como as experiências do passado podem afetar profundamente. Qualquer dia eu estou escrevendo esse caso clínico, é maravilhoso, é fantástico. Era de um camarada que tinha uma certa obsessão, né? Ele acabava levando suas mulheres, ele estava já no 3º casamento, e o grande desejo inconsciente dele, era fazer que a sua esposa o traísse. Isso é possível, muito possível. Bem, um caso aqui que eu vou narrar para você está no meu livro. Na verdade, quem quiser saber mais sobre esses temas, esse livro aqui é super bacana, tá? Opa, vou botar aqui para você conhecer, para quem tem interesse. Vamos lá, aqui ó. Opa, a transmissão de um legado, tá bom? A função do pai e seus desdobramentos na conjugalidade do filho. É um livro de minha autoria, né? Onde eu falo sobre essas experiências passadas. Esse também é muito legal, né? Companheiros Inseparáveis, que é um livro fundamentalmente de vínculo amoroso. E esse aqui, né? Também é muito forte, é um livro que falo dentro e fora da caixa, né? Bem bacana. E aqui eu vou ler um capítulo dele, eu vou pensar com você aqui uma experiência que é muito fresca. Esse livro é o meu livro mais novo, né? E eu estava escrevendo esse capítulo. Enquanto eu estou escrevendo esse capítulo, curiosamente,
é o capítulo 19, Enxergando a partir de novas lentes. Enquanto eu estou escrevendo esse capítulo do ano passado, eu recebo uma senhora que tem mais ou menos os seus 59 a 60 anos, dos quais 40 anos ela viveu basicamente na Europa, e ela, voltando ao Brasil, ela chega no momento de grande efervescência no Rio de Janeiro, de prisão de governadores, de atuação do Lava Jato extremo, né, revolta na comunidade aqui, nas comunidades carentes aqui, mais especificamente na Rocinha, e ela chega no meu consultório deprimida. Olha que experiência fantástica. Isso vai te ajudar muito a entender muitas coisas que acontecem contigo. E qual é a dor dela? Né? Enquanto o Brasil, ou pelo menos alguns, estavam festejando a prisão, né, de Lula, e alguns festejando, boa parte, né, nem todos, obviamente, né, e ela chega no meu consultório bastante entristecida, já com um pezinho na depressão, e diz para mim o seguinte: eu não gosto, né, do presidente agora preso, não gosto do Lula, mas eu fiquei chocado e a prisão do Lula me trouxe uma dor insuportável, né? Eu não tenho nada com o Lula, eu estou mais de 40 anos fora do país, mas a prisão dele foi algo doloroso demais para mim, né? E contando a história, e ela chega no consultório nesse cenário, e num dia anterior um governador aqui do Rio de Janeiro tinha sido preso. Quando esse governador foi preso, aí ela entrou em depressão. E ela não tinha nada a ver, ela não gostava, não conhecia o governador, né? E o que isso provocava nela? O que estava por trás disso? E ela conta também que o grande problema dela é que ela empresta dinheiro e não recebe. As pessoas, né, usurpam aquilo que é dela em função de um excesso de generosidade. Ela não conseguia sentir a dor, ela não conseguia se dar conta de que a dor do outro a afetava de uma maneira intensa. Ela chorava quando via uma criança de rua. Não estou dizendo que você não pode se comover por uma criança de rua, claro que deve. Mas a questão é que a dor do outro para ela era uma dor desmedida. E o processo mostrou que esta mulher tinha uma empatia, tá claro? Ela tinha uma empatia exagerada. Por isso ela emprestava dinheiro aos sobrinhos, emprestava dinheiro à família, emprestava dinheiro a pessoas que nem conheciam. Não era um pouco dinheiro, não. Era 50 mil, 100 mil, 600 mil, era coisa assim, e nem cobrava. Ela não podia ver a dor do outro, que ela se antecipava. Ela viu uma caminhonete, uma pessoa dirigindo, ela foi lá, deu 5 mil, um cara andando no calçadão aqui na Praia da Barra, ela foi, tirou, deu o dinheiro para esse cara. O problema não é a generosidade, o problema dela era a prodigalidade excessiva, uma hiperempatia que a levava a sofrer muito. Não é apenas um ato de generosidade e não era apenas um choque cultural. Ela disse: eu sou assim desde a minha adolescência e eu sofri muito. Eu sofri muito. Agora, preste atenção que essa história é uma história muito curiosa, né? E eu pedi a ela autorização para que servisse de inspiração e para a gente entender como essas coisas acontecem. Bem, essa mulher vou chamar ficticiamente de Maria. E ela conta, quando ela tinha, né, por volta dos seus 5 anos de idade, ela vê no seu vizinho um homem roubando um cano de cobre. E de repente ela vê a polícia chegando, a polícia tira a roupa desse cara com um cacetete e bate nele sem camisa nos pulmões. E aquilo chocou tanto aquela criança. Ela diz, aquilo me chocou tanto ver a polícia bater naquele homem que roubava. Olha que coisa interessante, né? Tirando a camisa dele e batendo. E aí, logo em seguida, como numa ideia associativa, ela diz o seguinte: poxa vida, mas um outro fato que me marcou muito, eu lembro como se fosse hoje, foi, eu estava em casa, meus pais em casa, e de repente a gente ouve um barulho e nós vamos lá na rua. E quando nós chegamos na rua, havia um acidente e um carro pegando fogo. E saiu um homem do carro todo queimado. A única coisa que eu lembro, ela diz,
essas experiências, os acontecimentos estão vagos na minha memória, mas eu lembro que, por alguma razão, aquele homem puxava assim a sua pele, né, queimada, e meu pai acudia aquele homem. E de repente, né, ela conta para mim o seguinte: bem, mas lembrei as duas experiências que mais me marcaram numa mesma sessão. Foi o seguinte, olha que fato interessante. Uma vez a gente ouve um grito dentro de casa e quando eu vou para a cozinha eu vejo a minha mãe toda queimada. Eu lembro como se fosse hoje a pele da minha mãe toda queimada, o rosto. Isso foi muito traumático para mim. Foi uma das dores mais horríveis que eu senti na minha experiência e na minha vida. Outra experiência é quando meu pai tirava a camisa do meu irmão e batia nele com fio até sangrar. Eu ficava às vezes debaixo da cama vendo aquele homem violento batendo no meu irmão. Olha que experiência traumática. Numa outra sessão, ela chega no consultório e diz assim para mim: olha, lembrei de uma coisa. A minha primeira experiência não foi a do homem apanhando porque roubou cobre. A primeira experiência de dor que me marcou muito é quando meu pai tirava a camisa do meu irmão e batia nele com fio. Aquilo me marcava muito. E eu lembrei de um outro fato. Eu lembro que o meu vizinho fez uma vala e colocou 5 gatinhos e pisava. E ela levanta da sua cadeira lá no meu divã, ela levanta e começa a encenar, fazendo os movimentos das botas daquele homem violento, tapando os gatinhos que ele mesmo jogara dentro da vala. E ele diz: aquela experiência foi dolorosa, né? Foi muito dolorosa. Olha que coisa curiosa. E nessa mesma sessão ela diz: olha, tem algo muito forte. Eu tinha um pintinho, por isso que eu digo, cuidado para dar pintinho para filho. Estou dizendo que não deva dar, mas tem que ter cuidado. Cuidado para dar cachorrinho de estimação. Eu tenho e tem que ter cuidado. Eu digo, de modo frequente, não dê um cachorrinho de estimação quando a criança perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um ente querido, porque essa criança pode fazer uma substituição. E futuramente a morte deste cachorro pode representar novamente a morte do pai, a morte do avô, e etc, e etc, e etc. Eu cuidei de adultos que viveram depressões profundas, teve que parar de trabalhar, perdeu mais de 20 quilos quando perdeu o seu cachorro. Ele viu o pai sacrificando o cachorro, né? Na verdade foi uma mulher. Então cuidado, as experiências da fase, né, infantil nos marcam profundamente. Olha a história desta mulher. Na verdade, olha, quando esta mulher vê aquele homem apanhando pela polícia, pela lei, pelo homem da lei, aquele ladrão está identificado com seu irmão, que está identificado com a sua mãe, que está identificado com aquele homem que sofre um acidente. E ela conta uma outra experiência do seu pintinho de estimação que cresce, fica doente. A vizinha disse para ela: dá 2 colherzinhas de criolina e os seus pintinhos vão ficar bom. Ela foi e deu 2 colheres de criolina e logo em seguida os franguinhos dela morreram. E aquilo traumatizou tanto ela. Ela diz assim: eu não consigo. Hoje a sensação que eu tenho é que eu não dou conta de cuidar de filho, de cuidar de filhotinhos. É muito difícil. E ela começa a ter insight, né? Ela viu o gatinho morrer, ela viu os pintinhos morrer, e ela diz: até hoje eu não como galinha. E é por isso que até hoje ela também não tinha filhos, porque ela não se dava conta de cuidar dos seus próprios filhinhos. Portanto, em uma cadeia identificatória, preste atenção, esta mulher, ao olhar para o ladrão que apanha da polícia, da lei, e que é levado preso, ela começa a identificar as figuras amorosas, o irmão, a mãe, os pintinhos, os gatinhos, em uma cadeia associativa inconsciente. Por uma lógica associativa inconsciente, ela vai associando todos esses fatos. O que ela quer hoje?
Hoje ela quer salvar o mundo. Hoje ela quer salvar o seu pintinho. Hoje ela quer salvar este homem. Hoje ela quer salvar os seus gatinhos. E é por isso que ela emprestava dinheiro às pessoas sem cobrar e sem ter de volta. Ela emprestava, por exemplo, um dinheiro a um sobrinho meio descompromissado, dava 50 mil, ele dizia que ia pagar, não pagava, ela dava mais 30, dizia que ia pagar e não pagava. E eu falei para ela, olha, toda vez que você empresta esse dinheiro para alguém e você nem pede para devolver, ou se você empresta sem critério, você está sendo irresponsável porque você está jogando esse dinheiro fora. E não só isso, você não está apenas prejudicando a sua vida financeira, mas você está prejudicando o outro. Toda vez que você dá dinheiro assim, é a sua tentativa de salvar com criolina aqueles que você ama, o seu sobrinho, ou até alguém da sua família. Então, quando a gente dá, de uma maneira desproposital, exagerada, sem critério, eu falei, então toda vez que você está dando esse dinheiro para o seu sobrinho, você está dando criolina para ele, você está matando ele, você está envenenando ele. O excesso de generosidade não ajuda o outro, faz ele com que ele seja mais descansado, não tenha motivo para trabalhar. Pô, se chega dinheiro muito fácil, para que ele vai trabalhar? Então, preste atenção, você está tentando salvar os seus pintinhos na pele do outro. Você está tentando salvar os seus gatinhos. E por quê a prisão de Lula traz tanta dor? Porque a nível inconsciente não é Lula que está sendo preso, é aquele homem que apanhou, que está identificado com o irmão, que está identificado com a queimadura da mãe, que está identificado com aquele que sofre um acidente. Portanto, olha como o inconsciente age. A partir de uma cadeia associativa de experiências, de palavras, de significantes, de memórias, de situações. E ela ia se condicionando a esse estado. Isso acontece de maneiras inimagináveis, de muitas situações e muitas experiências, inclusive no vínculo amoroso. É o que Jung diz. Se você não teve um pai amoroso, se você não teve um pai que foi um modelo para sua mãe, você mulher, ele chama essa experiência inconsciente de cada mulher, de cada homem, de complexo. Complexo seria então o inconsciente individual. Se você não viveu isso, você não tem isso no teu inconsciente. E a possibilidade de você encontrar esse homem é muito difícil, porque este homem é inexistente para você, defende Jung. Que coisa curiosa. Bem, a psicanálise vai chamar isso de representação simbólica. Qual é a representação que você tem de homem? Como é que era seu pai, como era sua mãe, como era seu irmão? Quais são as memórias que você tem? Por isso que é preciso buscarmos uma elaboração e uma metabolização dessas experiências passadas, para que o passado não nos tiranize, para que o passado a nível inconsciente não dite nossas escolhas no presente e não decida por nós hoje a partir do inconsciente. Portanto, vamos ter muito cuidado. Portanto, a amígdala tem essa função, a função então de resguardar. Lula preso pela lei, pela polícia, traz à memória todas aquelas experiências daquele homem que apanha, como o irmão apanhava, como seus gatinhos, que é soterrado como seus pintinhos, etc, e etc, e etc. Portanto, perceba que a história desta mulher, de Maria, nos faz compreender que a dor de ontem é revivida e atualizada hoje, de modo inconsciente, e por meio de uma complexa teia de experiências traumáticas. A dor do sujeito, infrator da lei, que furtou o cano e que fora levado preso pela polícia, é identificado com a do pobre homem que sofre as queimaduras no acidente, com os personagens estimados e amados, com a mãe, com o irmão, e etc, e etc, e etc. Por isso é que na dor daquelas que ela viam hoje, estavam representando essas dores do passado, Agora, a criança que assistia tudo isso, impotente, que não podia fazer nada pelo ladrão, que não podia fazer nada pelos gatinhos, que não podia fazer nada pelos pintinhos, agora, essa criança, adulto hoje,
ela quer fazer alguma coisa, porque hoje ela é potente, ela é rica, então ela tem potência, ela pode fazer. E eu disse para ela, será que dessas muitas ações suas de altruísmo não é uma espécie de expiação da sua culpa na tentativa de aplacar a culpa dos seus pintinhos terem morridos, de não ter feito nada por esse homem? É para pensar. Portanto, vamos entender que as experiências do passado podem nos marcar e atualizar, né, e nos sabotar a nossa felicidade no presente. É claro que o passado ele existe. E é claro que a minha volição e a minha vontade também existe. O inconsciente freudiano existe. E a consciência humanista também existe. Responsabilidade pessoal, como diz os humanistas, como diz Rogers, como diz a Gestalt, como diz, né, Maslow, responsabilidade. Eu tenho, mas é verdade também que tem um inconsciente que sabota a nossa vontade. Por isso, o psiquismo humano é paradoxal, é consciente e inconsciente, é vontade consciente e é desejo inconsciente. E nós temos que buscar. Por isso que um grupo de terapia, um grupo de crescimento é tão importante para a nossa vida. Porque a gente começa a elaborar, a gente começa a lidar com isso, a gente começa a perceber, a gente começa a ter insight, a gente começa a tratar essas questões. Portanto, o que somos hoje, como nos comportamos, como nos vemos, interpretamos a vida, os fatos, a realidade, são determinadas basicamente pelas nossas primeiras experiências de vida. A maior parte do que vemos hoje e a maneira como compreendemos o mundo é moldado pelas nossas primeiras experiências de vida, pelas impressões das nossas memórias emocionais. Nós carregamos um repertório inconsciente, construído pela nossa história de vida, construído pelas nossas relações com a família, né, pelo mundo que nos socializa. E isso vai, de alguma forma, nos marcando, tecendo, construindo a nossa história, construindo a nossa vida. Daí a necessidade de elaborarmos esses lixos do passado, ressignificarmos a nossa história. E você não é refém do seu passado. Você não precisa ser refém do seu código genético. Você não precisa ser refém do abandono dos seus pais. Você não precisa ser refém de um abuso sexual. Você não precisa ser refém das grosserias do seu padrasto. Você não precisa ser refém da grosseria ou do abuso sexual de um tio, de um avô. Não! Você pode elaborar a sua história, você pode ressignificar a sua história e dar um sentido absolutamente novo e criar uma vida nova, olhando para si, olhando para o passado, sabendo que muitas coisas aconteceram, mas eu não sou o meu passado. Não importa o que fizeram com você no passado. O que importa é se você vai ressignificar essa história. Isso é adubo para a minha vida. Isso é experiência que me amadurece. Eu vou ressignificar. Portanto, a dor, o sofrimento, a angústia pode ser algo que te destrói, mas pode ser algo que te refina. Pode ser algo que te anula, mas pode ser algo que te potencializa. Pode ser algo que marca profundamente de ferimentos e cicatrizes que ficam para a vida toda, ou podem ser cicatrizes benfazejas que nos mostram que a minha vida foi elaborada e eu vou dar um sentido a isso tudo. Eu vou reciclar toda essa história. E isso é possível. Eu quero convidar você a fazer parte do meu grupo. Eu estou formando vários grupos. Grupos de crescimento, grupos terapêuticos, né? Grupos de terapias em grupos. Domingo agora, eu vou começar uma jornada, domingo de Páscoa, às 5 da tarde. E eu quero levar você a um crescimento. Portanto, nós temos aí a proposta de ajudar você a crescer, de ajudar a você a olhar para o seu passado, olhar a você entender que você pode ser mais positivo, independente do que aconteceu lá atrás. Eu não minimizo o que aconteceu e nem superdimensiono o presente. Passado e presente fazem parte de uma mesma realidade. Quando você fixa no passado, você se deprime. Quando você olha para o futuro, só você fica ansioso.
se você só olha para o presente demais, você fica excessivamente ansioso. Portanto, nós temos que ter cuidado para termos um olhar para o passado, sim, um olhar para o presente bonito, mas enxergando o futuro com muita esperança, porque eu estou ressignificando aquilo que aconteceu no passado. Portanto, eu queria estimular você a fazer parte do nosso grupo, né? Isso, não é a amígdala aqui não, é a amígdala no cérebro, exatamente, no cérebro. Olá, tô ligada, Maiara. Isso. Outra pergunta aqui, Flávia. Todo João é maravilhoso. Esse João aqui é o João Cardoso, um grande amigo do coração. Que bom te ver aqui. Simara. Oi, Simara, você é da onde? Nós temos ainda 10 minutos, então, para a gente conhecer o pessoal aqui e a gente responder aqui as perguntas. Vamos lá? Luciane, oi, querida, de São Paulo. Boa noite, Aline, Gleide. Né? Vamos ver aqui, deixa eu ver. Boa noite, Laura. Quem fere, opa. No caso do ciúme, insegurança, ele tem a ver com o abandono do pai? Muito possível, mas muito possível. Nós não podemos dizer que todo ciúme é abandono do pai, mas podemos dizer sim, que muitos abandonos do pai produzem ciúme, que muitos ciúmes são abandono do pai, da mãe, né? Bem, é claro, isso é muito comum, a morte do pai, né? A morte de alguém pode ter a sensação de que este amor vai embora, né? A morte de uma mãe, ou seja, então, muitas pessoas vivem numa sensação de que os seus amores vão embora, porque na infância, os seus amores foram embora. Então, a amígdala, ela armazena esse repertório, ou seja, os meus amores vão embora. E a grande questão é que nós temos que ter cuidado, porque de uma maneira inconsciente, muitas mulheres podem fazer tudo a nível inconsciente para que seus amores vão embora mesmo. É autossabotagem. Porque a nível inconsciente, a representação inconsciente que ela conhece é de que seus amores abandonam. Então ela faz tudo para os seus amores irem embora. Né? Então pode ser sim, Edmara. Campina Grande, Fortaleza. Necessariamente essa relação mãe e filha é fadada ao fracasso? Claro que não. Necessariamente não, gente. Né? Há muitas relações mãe e filha super bacanas, muito boas. De modo geral, essa relação, o ideal é que ela seja mediada por um terceiro. E que esse terceiro é a figura do pai, que põe limite a este poder avassalador da mãe pelo bebê e pela filha, e especialmente a filha. Né? É sobre a filha que a mãe deposita a sua aspiração narcísica de uma maneira mais forte do que o menino. Porque tem uma comunhão, uma comunidade de corpos, uma comunidade de desejos, é menina. Então é sobre a filha que a mãe vai projetar de uma maneira mais intensa os seus desejos narcísicos não realizados, não elaborados. Então a mãe às vezes quer que a filha case com um homem que ela não casou, seja o que ela não é. Então tem muitas mães que fazem a festa da menina, da filha de 2 anos, de 5 anos, não é a festa da filha. A filha, ela não compra uma Barbie para a filha, ela compra uma Barbie inconscientemente para si mesmo, porque ela quer dar à filha aquilo que ela não teve, é o amor narcísico. É claro que, né, vamos lembrar, as relações mãe e filha não estão fadadas ao fracasso. De modo frequente, quando esta mãe teve problema com a sua mãe, ela vai ter mais dificuldade de ter uma menina, se ela não elaborou este passado. Ok? Coloca nos stories depois, vai estar no story, a dor do Lula e a dor dos brasileiros que ele arrancou tudo. Bem, não é a nossa temática aqui discutir sobre isso, mas entendo perfeitamente, né? Me identifico.
Opa, que exemplo fantástico, bacana. Opa, vamos ver mais uma pergunta aqui. Meu Deus, que dor ela sentiu, que experiência forte. Que forte isso. Isso, forte, né? Bem, gente, se vocês ouvirem os casos clínicos, né, e quantas histórias tem aqui, né, e quantas histórias a gente ouve, são fantásticas. Eu recebi uma pintura extraordinária de um paciente, né, que depois de estar muito bem, ele manda um pintor fazer algo para mim muito interessante. Um dia eu vou escrever esse caso clínico, é muito interessante. Os casos clínicos primeiro ajudam os profissionais a entender, os psicólogos, os psicanalistas que lidam com o psiquismo, como é que a gente cuida de um caso clínico. Mas ajuda também os leigos a olharem para si. Porque ao olharmos para a história do outro, nos identificamos com alguma coisa. Mesmo que não seja a mesma história, os mesmos fatos de alguma coisa, são fatos psíquicos, são fatos, experiências traumáticas que nos fazem olhar para os nossos fatos hoje. Ó, olha aqui, ó. Minha mãe morreu e eu fiquei com o seu cachorro. Ele está bem velhinho e toda vez que ele fica doente, eu fico muito mal. Para mim, ele é uma parte viva da minha mãe comigo. Olha aí que coisa curiosa. Né? É verdade, pode ser, né? E de uma certa forma, é uma parte da sua mãe, e isso é inegável. E você vai ter que trabalhar isso. Começa a trabalhar com isso. E olha só, preste atenção, tá? Patrícia, vou dizer algo muito importante para você, tá? Existe um fenômeno psíquico diante da morte de alguém, de um ente querido, que a gente chama de identificação, tá? Vamos lá. O marido morreu, essa esposa amava muito este homem. Esta mulher, viúva, ela pode ter um processo de identificação. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar que este marido, ele era motoqueiro, e esta mulher detestava moto. Essa mulher, depois da morte do marido, pode ser motoqueira, ou pode buscar os amigos motoqueiros do marido e viajar com eles. Ela se identifica, ela fica buscando alguma coisa para ir morto. O processo de identificação com o morto, ele é natural, né? O problema é quando ele passa a ser patogênico, como aquela mulher que levava um café para o marido toda tarde de 5 horas e depois da morte toda tarde. Vou repetir, né? Ela levava um café para o marido toda tarde, às 5 da tarde. Depois da morte do marido, ela ficou levando o café para uma cadeira vazia e falando para ninguém. Portanto, é uma identificação patogênica, né? Dar em excesso traz sofrimento. Vai ficar salva. Nosso excesso de generosidade nos traz dores, sim. Excesso de generosidade não é generosidade, é outra coisa. Generosidade é virtude. O excesso da virtude se torna um vício. Não esqueça disso. Que conteúdo relevante. Isso, André. Maravilhada com sua partilha, generosidade e entrega. Isso mesmo, num país... Bem, eu escrevi um dos primeiros livros na área de família, foi de pai para filho, porque a ausência paterna é uma coisa muito grave, muito séria, né? Sério. Paulo, ô querido, gente, mulherada, o Paulo e eu já estava com isso em mente, vamos fazer grupos de homens? Vamos lá, vamos chamar seus namorados, vamos chamar seus noivos, né? Vamos chamar seus irmãos, seus pais. Quando criança, ela não podia fazer muito, ela não tinha potência fálica. Agora, com muito dinheiro, ela quer fazer tudo o que não pôde fazer no passado. Né? Sou adotiva e tenho alguns traumas, minha querida. Né? Vamos cuidar disso, vamos trabalhar com isso. Né? O inconsciente sabota a nossa vontade, verdade, a nossa volição. O pior de tudo, isso a maioria não tem condições de fazer terapia. Mas olha aqui, vamos lá, ouve aqui. Você pode ter certeza que você vai crescer muito aqui, tá? E nós estamos criando condições para você pagar um valor bem pequenininho, tá bom? Queridos, vamos ficar por aqui. Entra no na nossa... eu gostaria de saber mais.
entra na nossa bio, né? Entra na nossa bio, entra lá, você vai cair num grupo e nós vamos dar informações para você. Um beijo grande em todos vocês. Fiquem com Deus.